Sim, é isso mesmo, pessoal. Eu mesmo me tirei do nicho ao qual eu tinha me enquadrado, e isso me tirou um peso enorme sobre as costas, porque se você é assim como eu, que não se enquadra como uma pessoa que tem um conhecimento específico sobre algo, mas mesmo assim você tem vontade de falar aqui no YouTube, você tem vontade de ajudar as pessoas, como eu tenho essa vontade, eu tenho certeza que essa mudança vai ajudar você também, já tem me ajudado, já tem me trazido resultados aqui para o canal, né? E esse vídeo eu fiz pensando exatamente nisso, pessoal, em como você não se enquadrar num nicho específico pode fazer o seu canal decolar, tá? Porque quando você faz isso, você está simplesmente entendendo que você é uma pessoa que quer fazer a diferença, mas quer conversar de uma forma individualizada com as pessoas. Como assim, André? Você precisa primeiramente entender quem é o seu público, quem é a pessoa com a qual você está falando. E quando você se enquadra, quando você mesmo se coloca, né, como você é o seu nicho, enfim, você se coloca num nicho específico, você não traz uma certa individualização na conversa. E as pessoas hoje em dia têm buscado essa conversa mais individual, esse papo mais individualizado, né, pessoal? Além do que você fazer isso, você se coloca num pé de igualdade, você acaba competindo com outras pessoas que também se encaixam nesse nicho que você está, tá bom? Então isso pode fazer muito provavelmente que o seu vídeo tenha um alcance menor, porque se a pessoa ela tem mais inscritos que você, se a pessoa sabe uma edição melhor do que a sua, se a pessoa traz o assunto de uma forma muito mais viva e muito mais ativa do que a sua forma de vídeo, isso pode fazer com que o seu vídeo ele tenha um alcance menor. Tá, pessoal? Agora, você colocar a sua conversa, o seu papo, como algo mais individualizado, né? Uma conversa mais pessoal, uma conversa mais de um a um, isso pode fazer com que o seu vídeo, com que o seu canal tenha um alcance e um crescimento muito maior do que um conteúdo nichado. E é sobre isso que eu vou falar aqui no vídeo de hoje, tá bom, pessoal? Opa, como vocês estão? André aqui para mais um vídeo do canal. E bom, pessoal, como eu tinha falado na introdução aqui do vídeo, eu acredito que essa questão do você é seu nicho foi um assunto que foi bastante e continua sendo bastante abordado, né, em diversos canais aqui. Só que para mim é algo que já ficou extremamente obsoleto, né? É algo que foi divulgado num momento diferente, né? Então o YouTube ele estava num momento de transição onde as pessoas tinham uma maior visibilidade caso elas tivessem algum conhecimento específico, caso elas tivessem, né, elas dominassem muito bem a edição, ou dominassem muito bem o título, ou a capa, né, então alguma coisa chamava a atenção da pessoa, né, então ela era especialista em algo, né, e você se colocava como especialista naquele assunto, então aquele cara é especialista sobre vendas, então aquele cara é especialista sobre storytelling, aquele cara é especialista sobre saúde, né, então é, isso foi direcionado, né, então foi um momento transitório, onde as pessoas saíram desses conteúdos um pouco mais específicos e partiram para algo um pouco mais humanizado, né, e você transformar, a abordagem de você é seu nicho, ou seja, você precisa falar sobre algo, né, como se você fosse aquele público, né, caso você fosse aquele público com o qual você está falando, como que você gostaria de ser abordado, como que você gostaria, o que que você gostaria de entender nesse canal, o que que são as coisas que esse canal deveria postar, que você gostaria, né, que você assistiria. Então, esse foi um momento de transição, tá certo, pessoal? E eu acho que ele funciona muito bem ainda, como eu falei lá no começo, com pessoas que se identificam, né, como pessoas especialistas em algo. Tá? E a pessoa não somente se identificar como especialista, mas a audiência também é, a enxergar como alguém que é especialista naquilo, né? Então a pessoa ela entende muito sobre um assunto, as pessoas reconhecem que ela sabe muito sobre aquele assunto, então ela tem um nicho específico, tá certo? Agora, se você é assim como eu, né, que eu não ouso falar que eu vou competir com um canal que tem 1 milhão de seguidores, tem 500 mil seguidores e que ensinam pessoas a criar vídeos no YouTube, né? Não faria nem sentido eu me comparar com essas pessoas, tá certo? Agora, o que eu posso sim, aí sim entra a questão de você individualizar a conversa, de você individualizar o assunto, né, que é você trazer a sua história, você trazer as suas vivências,
e aí sim as pessoas vão se identificando com você. Então aqui o meu canal, por exemplo, é um canal que maioritariamente são pessoas aí entre 20 e 22 anos até 30 anos, mais ou menos. Então esse é o meu público, né? Um público muito mais masculino também, ou seja, são pessoas que têm essa faixa etária, né, que estão querendo criar os seus vídeos, né, e que possivelmente passaram por alguns traumas pelos quais eu passei também, né, pessoal? Então veja só como é importante você conhecer o público com quem você está conversando. Por isso que eu falei que isso aqui vai ser um vídeo bastante sobre marketing, né, pessoal? Então por isso que eu peço até desculpas se o conteúdo ficar até um pouco massivo, mas é um assunto que eu gosto muito de trazer sempre aqui nos meus conteúdos. Então, quando você entende o seu público, quando você entende com quem você está falando, a conversa ela flui muito melhor. Você entende que a pessoa que está aí do outro lado é uma pessoa que provavelmente é alguém que já sentiu as dores que você sente, né? E quando a gente sente essa conexão, a gente entende que essa conversa está sendo para nós, né? Então, eu decidi, né, há pouco tempo, sair dessa questão de nichar o meu conteúdo para ter um conteúdo muito mais individualizado, um bate-papo onde eu estou conversando com pessoas que tiveram experiências parecidas, semelhantes ou até mesmo iguais às minhas em alguns quesitos, né. Então, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, eu sou uma pessoa que sempre tive uma dificuldade muito grande de conversar, de ter relacionamentos, interpessoais, né. Então, na minha vida como um todo, eu tenho poucos amigos, né, são pessoas aí, pouquíssimas pessoas com quem eu posso contar realmente na minha vida, né. Sempre fui uma pessoa difícil, de lidar, né, então, sempre fui uma pessoa que tive dificuldade de expressar os meus sentimentos, também essa é uma outra dificuldade que eu sempre tive, né, então tudo isso permeou a minha adolescência, o começo da minha vida adulta, e só agora que eu estou começando a melhorar um pouco essa questão depois de muita terapia, depois de muita conversa, depois de muita reflexão, né, pessoal. Mas veja só, tudo isso faz com que eu tenha um perfil meu aqui, né, e o que eu quero passar para as pessoas quando eu faço os meus vídeos aqui para vocês, é exatamente isso, no poder, né, que fazer o seu canal aqui no YouTube pode te ajudar a você se destravar, a você ver um lado seu que você nem imaginava que você tinha, né. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo, né, se aconteceu comigo, não tem por que isso não acontecer com você também, pessoal. Então, quando você traz essa questão muito mais individualizada, quando você traz esse assunto, que é um assunto de um para um, né, não é de um para um grupo, né, não é de um para diversas pessoas, quando você nicha o seu assunto, quando você nicha o seu canal, você acaba não deixando ele tão individualizado assim. Você, obviamente, você restringe ele, mas não a ponto de você ter uma conversa individualizada, né? E muitas das vezes as pessoas acabam não interagindo exatamente por isso, porque elas ainda fazem parte de um grupo, né? Então as pessoas elas querem cada vez mais interagir com um conteúdo que seja individualizado, né? Então você não vai conseguir, obviamente, fazer um conteúdo onde você vai agradar todo mundo, né? Mas você agradando a um pequeno grupo de pessoas e essas poucas pessoas se identificando com o seu conteúdo, pode ser muito mais efetivo, né, do que você se encaixar, se colocar num nicho, né, que futuramente você mesmo pode estar cavando a sua própria cova, né? Você mesmo pode estar se colocando, né, colocando o seu canal abaixo porque você se enquadrou naquele nicho, né? E você no fundo vai estar, como eu falei, competindo com canais muito maiores, que têm muito mais experiência que você, que tem uma forma de editar os vídeos melhor do que a sua, que tem uma forma, uma abordagem de conversar muito melhor, muito mais efetiva que a sua. Então veja, pessoal, quando você individualiza a conversa, você praticamente não tem competidor, né? Por quê? Porque aquela história ela é sua, aquela vivência ela é sua, então a pessoa ela vai se identificar com aquilo que você viveu, né? Então, nossa, ele viveu aquilo, eu também vivi algo parecido, né? Olha só, não, realmente faz sentido isso que o André está falando. Faz sentido porque eu na escola, na faculdade, no começo da minha vida adulta, eu também passei por isso que ele está passando, né? Então a conversa ela é muito mais individualizada e a pessoa tem essa conexão muito mais rapidamente, tá, pessoal, do que alguém que está inserido dentro de um nicho. Então veja só, eu acho que a gente está num momento de transição do YouTube, onde as pessoas estão começando a conversar mais individualmente,
né, onde as pessoas estão conseguindo entender isso também, né, as pessoas estão conseguindo se expressar de forma melhor, não somente os criadores de conteúdo, como os próprios usuários também, né, estão se identificando mais com esse tipo de abordagem, com esse tipo de conteúdo mais natural, com esse conteúdo mais vivo, né, do que você simplesmente achar que por você está dentro de um nicho, então eu nichei aqui o meu conteúdo, então agora eu vou ter resultado. Não, né? Pode ser que as pessoas ainda não se sintam à vontade de interagir com você, pode ser que as pessoas, mesmo você tendo nichado o seu conteúdo, você ainda não gerou aquela conexão, você ainda não conseguiu trazer as pessoas para perto de você. Muito diferentemente de alguém que está trazendo um conteúdo muito mais individualizado, né? Alguém que está trazendo uma história, alguém que está trazendo uma vivência, algo que ela presenciou e que a pessoa aí do outro lado também passou por isso, né, pessoal? Então veja só, o momento em que nós estamos, né? Eu acho que é um momento realmente de que ele tem um contraste muito grande com a questão da inteligência artificial, né? Não tem como tocar nesse assunto sem a gente falar de inteligência artificial num mundo que está cada vez mais mecânico, num mundo que está cada vez mais automático, onde as pessoas estão cada vez tomando mais decisões automaticamente, né? Quando a gente vê conteúdos mais verdadeiros, conteúdos mais individualizados, a gente acaba voltando a acreditar um pouco nessa questão da humanidade, né, pessoal? Eu acho que é isso que está acontecendo agora no YouTube. Por isso que você vê aí capas muito mais naturais, vídeos mais assim como o meu, com uma conversa com pouquíssimas edições. Então, acho que a gente está voltando a ter essa questão da individualização do conteúdo, né? E acho que é isso, é esse que vai ser o novo futuro, né? Ele já está acontecendo e acho que nos próximos meses vai se intensificar ainda mais. Tá certo, pessoal? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa abordagem. Gostaria de saber a opinião de vocês, o que, que vocês acham sobre esse tema que eu trouxe para vocês, se ele faz sentido, né? Se vocês também estão sentindo que o YouTube está tomando esse rumo, né? Está tomando esse rumo de individualizar o conteúdo e distribuir mais conteúdos que sejam mais individualizados do que conteúdos nichados, né? Conteúdos nichados, eles faziam sentido há 3, 4, 5 anos atrás, um pouco antes da pandemia, mas eu acredito que agora tem essa mudança de chave aí, que é uma mudança que ela é quase que imperceptível ainda, mas as poucas pessoas que estão entendendo, né, essa mudança que o YouTube está tendo agora, são pessoas que estão tendo um resultado muito grande, tá certo, pessoal? Então deixa aqui nos comentários o que, que você achou desse vídeo, o que, que você achou dessa percepção que eu tive, se ela faz sentido para você, e se inscreve aqui no canal, né, pessoal? Isso ajuda bastante aqui o conteúdo a chegar para cada vez mais e mais pessoas, e esse é o objetivo aqui, né, ajudar cada vez mais e mais pessoas a criarem seus conteúdos, a criarem seus canais, perderem o seu medo, né, que esse é o objetivo aqui do Diretismo. Tá certo? Mas é isso, pessoal. Me chamo André, muito obrigado a quem ficou aqui até o final do vídeo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.